porque Ele é santo, e a sua fidelidade e misericórdia dura para sempre. Louva a Deus por mais uma oportunidade de retornar a essa casa. Louva a Deus pela vida da minha mãe na fé, a pastora Mara, todo o corpo de membro e obreiro dessa igreja. Amém? Eu ia sentir a presença de Deus nesse lugar e creio que até o final desse culto Deus permanecerá falando contigo. Abra aí Salmos 23 e já deixa separado também João 10:10. Salmos 23 e João 10:10 para a nossa breve meditação. Glória a Jesus. Estamos numa campanha, essa denominada Diabo Largo que é meu. Eu creio que está só em você pisar nesse lugar, no mundo espiritual, tem coisas que estão sendo liberadas para a sua vida. Você não falou, igreja vazia, com chuva. Eu vou para 14 anos de itinerância, irmão. Eu não sei o que é isso. E ultimamente eu não estou nem muito empenhado em pregar a igreja. Estou mais pregando na rua do que dentro da igreja. Então, para mim, não faz diferença nenhuma se tiver 2 ou 3 aí, ou se tiver 1000. Eu prego da mesma forma, da mesma eloquência, em qualquer ambiente. Amém? Quantos acharam o texto? Diga glória a Deus. Salmo 23, 1 adiante diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, Ele me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me em verdes e veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. João 10:10. Glória a Deus. Aleluia. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida eterna e tenham plenamente. Amém? Pode tomar atenção. Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém. A Bíblia fala comigo e com você em 3 formas. A Bíblia fala comigo e com você em forma figurada. A Bíblia fala comigo e com você de forma literária e alegórica. Então fica assim subentendido. Se a Bíblia fala dessas 3 formas, logicamente Deus fala comigo e com você figuradamente. Deus fala comigo e com você alegoricamente. E Deus fala comigo e com você literalmente. Nós temos que compreender quando Deus está falando dessas 3 formas, para que nós venhamos ter a compreensão completa sobre o reino de Deus. Eu gosto muito desse Salmo 23, porque assim como em João 10:10 está falando de pastores de ovelhas, em João 10:10 você vai ver o próprio Jesus falando que Ele é um bom pastor. E Ele, como bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas. E aqui no salmista Davi, ele é o próprio pastor de ovelhas. E todos nós sabemos que numa árvore genealógica, Jesus vem dessa linhagem de Davi. Por isso o cego vai gritar diferentemente de todos,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando ele estava gritando, ele estava falando da árvore genealógica do próprio Jesus. Ele conhecia, mesmo ainda cego, Jesus melhor do que muitos daqueles que tinham vista. O salmista Davi, em Salmo 23, ele está cantarolando e salmodiando uma canção. É uma forma de oração. Eu, pastor Luiz, particularmente, eu sou fã dessa oração de Davi, desse cântico de Davi, porque, como eu disse, ela se transforma em uma oração. E quando você vai fazer toda a biografia desse mesmo, você vai ver que é uma das orações muito rápida a ser respondida por Deus. A Bíblia diz que ele começa dizendo que o Senhor, Deus, é o pastor dele, ainda que ele seja pastor de ovelha, e que esse pastor, o próprio Deus, lhe dá segurança que em nada ele vai ter falta. Ele está alegando e dizendo que o Senhor é pastor dele, e por essa causa ele não vai ter falta de nada. Nós temos a mania de olhar para esses salmos e entender quando Davi fala que não vamos ter falta em nada, que essas faltas que não vamos ter só remetem em coisas boas. Quando Davi está afirmando que não vai haver falta, ele está dizendo logicamente que não vai ter falta do alimento, não vai haver falta da saúde, não vai haver falta de bonança dentro do lar de Davi. Mas temos que compreender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Logicamente que, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem, nós temos que entender que Davi também está afirmando que não vai haver falta também de luta, de guerras, de tempos difíceis. Mas Davi está firmado em uma coisa. Me pergunte o que, pastor? Davi está firmado na confiança em Deus. Ainda que as lutas, as tribulações, os dias maus e os dias tempestuosos virem a mim, ao meu favor, e a contra também, a minha confiança está em Deus. Eu gosto, gente, porque ele continua dizendo que esse mesmo Deus faz ele pousar em pastagens verdejantes, e ele também é guiado em águas tranquilas. Ele continua no versículo 4 dizendo: mesmo quando eu andar em trevas, por um vale de morte, eu não temerei mal algum. Você deve entender essa firmeza na confiança de Davi em Deus, em afirmar que ele, andando pelo vale da sombra da morte, não tem diabo, não tem Satanás, não tem inferno que vai fazer Davi ter medo daquilo que vem para afrontá-lo, aquilo que vem para dissipá-lo. Eu tenho confiança em Deus. Isso aqui é lindo, irmão, porque ele diz que
existe uma vara, é um cajado em suas mãos. Eu parei, pastor Amaro, para analisar que Davi é um tipo de pastor, assim como Jesus, que dá a vida também pelas suas ovelhas. Nota-se que quando Saul vai perguntar a Davi o porquê dele enfrentar Golias, o gigante, Davi vem com o seu currículo dizendo que enfrentou o leão, que enfrentou o urso, que deu a sua vida a cara a tapa para bater e enfrentou todas as adversidades por esse tipo de ovelha. Irmãos, isso aqui é louco de se pensar. E um camarada colocar a vida diante da frente de um leão, agarrar esse leão pelos braços e matar, de dar a sua vida a enfrentar um urso, e enfrentar esse urso por causa de uma ovelha. Para cá, existe dentro da Bíblia 3 tipos de ovelhas. Quantos tipos de ovelhas? Quantos tipos de ovelhas? Isso aqui é bíblico. Se você olhar, quando João escreve a carta de Laodiceia, quando você faz um resumo da biografia e da história que está a igreja de Laodiceia, você vai entender historicamente que a lã das ovelhas que fornecia o tecido para a cidade de Laodiceia era a lã mais cara da cidade. E essa lã não era a lã da ovelha branca, essa lã era a lã da ovelha negra. Nós temos o hábito e por cultura dizer a ovelha negra da família, aquela que não vale nada, mas só que historicamente a ovelha negra é a mais valiosa. Ele vai dizer também, vai nos mostrar que existe a ovelha branca. Essa ovelha branca, ela não fica por trás da ovelha negra, mas ela se torna a intermediária. Ela não vale tanto quanto a branca, a preta, mas também não se torna tão inferior a ela. A Bíblia vai dizer também que por conta de uma briga de Labão em tentar trapacear Jacó, quando ele fala, as ovelhas que nascerem pretas serão minhas, brancas serão suas, Jacó, a Bíblia diz que Deus interfere e aí vem a ovelha malhada. Você entende isso? Só que essas ovelhas que Davi estão dando a vida aqui, lutando com o urso, lutando com o leão, não é negra, olha para cá, não é branca, mas sim as ovelhas que ninguém queria tratar. São ovelhas malhadas, são ovelhas insignificantes. Isso o Senhor quer dizer. Olha para cá, nós temos um péssimo hábito hoje. Aqui não, aqui graças a Deus não tem esse problema. Mas nós vemos lugares que nós pisamos, que a atenção para as ovelhas brancas, para as ovelhas negras, são uma atenção, mas para as ovelhas malhadas, elas não têm atenção a que o próprio Deus manda dar. Nota-se isso, e você não for muito longe a falar, em 13 anos para 14 anos ministrando, e dentro desse negócio de igreja, nós vemos que entramos em alguns lugares, e quando levanta um profeta com uma profecia, se a ovelha é negra, se tem um carro do ano, se tem um dízimo alto, pode
pode notar que a profecia sempre é uma chave, que a profecia é sempre um nível maior a ser elevado, mas quando chega na ovelha malhada, a profecia é sempre cajado. Eu sei que isso aqui não vai gerar muito glória, mas eu vim pregar a verdade. O problema hoje é que nós não olhamos ovelhas como Cristo olhou. O problema hoje é que ovelhas viraram cifrão. Em alguns lugares, igreja virou, olha para cá, empresa e pastores viraram CEO de grandes negócios. E Deus está dizendo: eu continuo dando a minha vida pelas minhas ovelhas. Irmão, isso aqui é louco, irmão. Porque quando Davi olha e fala: o cajado está na minha mão. Eu vou repetir: o líder dessa ovelha sou eu. E não tem diabo, não tem Satanás, não tem urso, não tem leão que vai tirá-la das minhas mãos. E falar, irmãos, nesses 13 anos de itinerância que eu ministro a palavra de Deus, o que mais eu vejo na atualidade são ovelhas descompromissadas com o reino. Vou repetir: o que eu vejo na atualidade são ovelhas descompromissadas ao reino. Por quê, pastor Luiz? Porque o líder, o pastor, a maioria das vezes tem a convicção, olha para cá, tem o desafio de dar a vida pelas ovelhas, mas a pergunta é: quando a ovelha vai dar a vida pelo seu pastor? Eu gosto, irmão, de João 10:10, porque Jesus está falando aqui, olha para cá, para os pastores, e está dizendo: eu sou um bom pastor, e eu fico na porta das ovelhas, e o mesmo cajado que está na mão de Davi, agora está nas minhas mãos. A Bíblia diz que João 10:10, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A história vai dizer que o pastor fica na porta das ovelhas. E quando ele grita, a ovelha conhece e vem. Só que eu entendi que Davi não era só pastor de ovelhas, e Davi também era pastor de bode. Vai doer, mas vai sarar. Olha pra cá. Eu entendi, gente, que no meio de ovelhas existe também bode. Pastor, o que o Senhor quer dizer? A história vai dizer que esse cajado, essa ferramenta, ela chegava a 3 metros de altura. Por isso que Davi fala: o teu cajado e a tua vara me consola. Cajado e vara, 2 funções totalmente diferentes. Por que, pastor Luiz? Porque quando o pastor gritava, a ovelha obediente vinha, e quando ela parava de frente ao seu pastor, o vão do cajado, que virava cajado, ia no pescoço da ovelha, e ela vinha sutilmente. Só que o bode não, o bode é diferente. Ele é desobediente. E o que essa desobediência do bode faz? Olha para cá, faz ele relinchar.
glória, mas eu vou pregar, olha para cá. E o que é que ele faz? Ele faz todas as outras ovelhas se deixarem, olha para cá, se desviar do caminho da voz do seu pastor. É por isso, gente, que quando o cajado não funcionava, virava vara. E o que o pastor fazia? Mirava as pernas, seja ela do bode ou da ovelha que estava acompanhando o bode, e era pancada nas pernas. O problema hoje, na atualidade, é que você quer ouvir, olha para cá, só aquilo aqui vai massagear o teu ego, mas ainda existe líderes espirituais com cajado e com vara. Por que, pastor Luiz? Porque no ambiente espiritual existem ovelhas com característica de bodes. Olha para alguém aí com carinho e fala para ele: dá glória a Deus aí, senão vão pensar que é contigo. Pergunte para ele, ou pergunte para ela: você é bode ou você é ovelha? Conselho: se eu fosse você, eu não vi o cajado, porque o cajado tu vem no amor, né? Porque do cajado você vem na obediência. E na vara tem dor, na vara tem leito, na vara você apanha, mas Jesus não te perde. É espetacular. Ele fala: eu sou pastor e tenho um cajado na mão. E se o cajado não funcionar, vai ser vara. Como a gente está acostumado, olha para cá, em alguns lugares, desviar a mensagem. Só que eu não sou o tipo de carteiro que desvia a carta, ela tem endereço certo. Não, olha para cá. Pode estar 1000, pode estar 100, pode ser igreja de parede preta, pode ser em Alphaville, na favela. A mensagem não muda. Se Davi mostra quem quer ser pastor, ele olha e fala: já, eu tenho muitos inimigos, Senhor. E prepara uma mesa perante eles e unge a minha cabeça com óleo. Esse óleo transborda. Como é que a gente quer mesa? E muitas das vezes esquece do óleo. Você pode ter mesa, você pode ter cara no cartaz, você pode ter título, mas se você não tiver óleo na cabeça, olha para cá, você está sozinho no altar. Se você não tiver a unção de Deus, olha para cá, você pode falar o aramaico, o hebraico, pode desvencilhar a Bíblia de trás para frente, que você continua sozinho, porque mais importante do que a mesa é o óleo na e vai e diz: eu não preciso tanto da mesa, mas se tiver o óleo já está bom. E outra, eu não quero só o óleo na cabeça, eu quero que esse óleo venha transpor. Por que tem gente inconstante na igreja? Porque existe uma legião de crentes limitado. Limitado de quê, pastor Luiz? De poder de Deus.
Eu vou repetir. Existem crentes que recebem um dom de Deus e falam, já está bom. Comece aqui, eu paro e continuo a caminhada. Enquanto Deus está dizendo, eu quero derramar mais. Enquanto Deus está dizendo, eu não quero só te encher, eu quero transbordar. Sabe por quê? Há uma diferença muito grande em ser cheio e transbordar. Qual é a diferença, pastor Luiz? Quando eu sou cheio para me apresentar para o outro. E quando eu transbordo para atingir o outro. Vou melhorar isso aqui. Eu não sou cheio para me mostrar que sou pregador, que sou cantor, não. Eu quero transbordar para atingir a minha casa, o meu bairro, o meu estado, as nações. Você veio nessa noite para ser cheia, para transbordar. Para me fazer a oração certa. O negócio de ser cheia é para quem é limitado. Deus é ilimitado. Quando tiver a vaso, ele continua enchendo. E se encher, deixa transbordar. Porque enquanto transborda, atinge alguém lá em casa. Enquanto transborda, atinge alguém lá na minha faculdade. Enquanto transborda, atinge alguém lá no meu trabalho. Imaginando Davi fazendo essa oração, salmodiando, cantando. A Bíblia diz que Samuel, ele olha para Saul, dispensa e fala para Samuel, enche o chifre de azeite e vem. Repita comigo, e vem. Vem aonde? A casa de Igé. Eu já tenho alguém que está escolhido por mim. Você notou aqui que o verbo é vem? Se é vem, Deus está dizendo, eu já estou lá. Não é você, Samuel, que está consagrando, eu já consagrei. Eu só preciso de uma afirmação humana. É para cá, Deus já te chamou desde o ventre da tua mãe. Deus tem um negócio muito sério contigo desde o ventre da sua mãe. Deus olhou para a madre e disse, eu escolhi. E não escolhi só para nascer, não. Eu escolhi para ser profeta, impactar nações e ser ganhador de almas. Por isso que ele olha e fala, Samuel, vem. Porque não é o pastor que consagra, eu já consagrei. O pastor só afirma o que eu tenho na vida dele. Aconselho, entre nas águas hoje mais profundas que Deus está te chamando. Porque aquele profetiza que Deus usou para você, não usou em vão, não. Esse negócio que Deus tem contigo vai muito mais além do que você pensa. Vai te levar em lugares que ninguém da tua casa pisou. Ele diz que Deus monta um cenário para Davi, conforme a oração do Salmo 23. Prepara uma mesa, passa todos os irmãos, e Davi vem e é consagrado, ungido, separado por Deus. Eu gosto, irmão, porque Davi vem apontando tudo que Jesus vai falar em João 10:10. Por mais que a gente possa
Nesse texto, João 10,10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas literalmente, entenda, irmão. Como eu disse para você, a Bíblia fala comigo, com você, alegoricamente e literalmente. João 10,10 cabe os dois. Literalmente e figuradamente e até alegoricamente. Porque esse ladrão aqui, a Bíblia está falando dos falsos mestres, dos falsos pastores. A Bíblia está falando aqui, olha para cá, daqueles que estão antes da ascensão de Jesus ao céu, roubando o lã da ovelha. Aí ele vem com o cajado na mão. Eu estou na porta das minhas ovelhas. Passa negra, passa branca, passa malhada, mas o juízo para os ladrões que matam, que roubam e destroem as minhas ovelhas vai ser maior. Eu não vim só para pregar, eu vim denunciar essa raça, olha para cá, que está ficando milionária, trilionária, enquanto a ovelha malhada passa fome, e o céu está dizendo, haverá juízo na terra. Olha para cá, irmão. Você está pensando que Deus está sentado no trono, olhando tudo, olha para cá e dizendo, faça assim mesmo, continua assim mesmo. A Bíblia fala sobre o cálice da ira de Deus. Olha para cá, esse cálice, pastora Mara, está a ponto de transbordar. Por quê? Porque Deus é infinito em misericórdia, mas para aqueles que são chamados, vocacionados para Ele, para uma missão extraordinária, olha para cá, a sentença é diferente, a cobrança é mais estreita, que o conselho volte ao primeiro amor, volte à renúncia, volte à separação. Calma, curte libertação, né? Está pensando que Deus vai deixar barato? O problema é que a gente tem uma galera que não tem mais coragem, que tem covardes no público, que está pregando, se importando com a próxima renda, com o próximo convite. O meu compromisso não é com o próximo convite. O meu compromisso é com Deus. Como eu vou repetir, o meu compromisso é com Deus. E se tiver que denunciar, a denúncia vai vir, porque se eu não falar, as pedras clamarão. Então está dizendo, eu te levantei para isso. Eu falando com todos os meus amigos, todos amigos, eu tenho perdido um pouco daquele amor de pregar em templos, em igreja. Porque são ovelhas, muitas das vezes, que já estão limpas. E são ovelhas que já estão com a lã negra, brancas, mas que perderam a sensibilidade de ouvir a voz do seu pastor. Por isso que Deus me deu a estratégia, eu montei desde o ano passado, fim de janeiro a julho eu parei. Projeto Almas. 15 dias na rua, pregando e gritando Jesus. E as ovelhas malhadas que ninguém quer ir, Jesus tem colocado a caminho. 15 dias, Cracolândia. Olha para cá, porque eu entendi. O Deus
aqui em Boiúna vocês têm, olha para cá, pastora, que dá vida pelas ovelhas. Jesus vem e fala, ladrão vem para matar e roubar e destruir. Forma literária falando dos maus pastores, dos falsos pastores. Mas falando alegoricamente, quem mata a gente? Quem rouba? Quem destrói? Satã, diabo. E tudo que o grito de Satanás é esse de João 10:10. Assim como Deus gritou para Samuel dizendo, vem e enche o chifre de azeite, porque eu já estou aqui para confirmar o que eu tenho na vida de Davi. Deus grita em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Linguagem alegórica, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Só que quem vem, gente, ainda não chega. Você não dá glória nisso? Eu vou repetir. Só que quem vem, olha para cá, futuro, não está dizendo, olha para cá, o seu presente momento. O psicológico de Satanás eu estou indo, vou destruir a tua casa, eu estou indo, vou destruir a tua família, eu estou indo, vou destruir o teu ministério, a tua chamada. Só que como eu disse, pastora Mara, quem vem ainda não chegou. Olha para cá, só que eu vejo Deus do seu lado subindo e trono e diz, está vindo, quer destruir, quer acabar, só que eu não estou vindo, eu já cheguei, eu já estou no ambiente. E Satanás, se você vem, se prepara para me encarar. Levanta a mão direita, vai, levanta a mão esquerda. Eu vim profetizar a 1000 cairão à tua direita, a 10.000 à tua esquerda, mas tu, a tua casa, a tua família, a tua descendência não será a ti. Só quem tem glória, abre a boca, faz barulho. Diabo só vive de ameaças. O forte do diabo é entrar em psicológico humanos. A primeira arma do inimigo é quebrar a tua mente, é quebrar o seu psicológico. Por isso que quando Neemias está fazendo uma grande obra, vem Sambalate, Tobias e Gesem, vem tacando espada, derrubando pedra, não, vem com psicológico, com cartas, tentando parar. E se Neemias se atreve em ter um psicológico fraco, ele desce. Só que o psicológico de Neemias é preparado. Preparado para quê? Olha para cá, diabo pode ameaçar aí de baixo, pode trazer as tuas ameaças, mas para tu chegar a mim, tu vai ter que subir ao meu nível. Como eu sei que tu não vai subir, continua embaixo, que eu permaneço aonde Deus me coloca. Ezequias sofria ameaças, a estratégia mesmo, cartas. As cartas chegavam com ameaças do adversário. Ezequias subia para o templo. Já que você ameaça com palavras, com frases escritas, eu levo a minha guerra
guerra pro alto, eu vou pro templo orar. Eu vou pro templo mostrar para quem pode fazer justiça. O camarada ora, irmão. O camarada clama. A Bíblia diz que quando ele desce a Deus com a resposta, e no arraial do Assírio, uma noite passa um anjo só. E mata 185 mil. Tá com medo de quê? Não vou repetir. Tá com medo de quê? Ele veio, mas não chegou. Vou repetir. Ele veio e não vai nem chegar. Porque o leão da tribo de Judá já chegou. Já está no teu lar. Já está na tua casa. Já está na tua família. E qual é a ordem, pastor? Avante. Avança. Continue marchando. Fique de pé. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu estou pregando para alguém aqui que as ameaças chegaram. E o diabo usou da gente da família. Eu estou pregando para alguém aqui que as ameaças vieram. Só que eu vim como profeta de Deus para te dizer: a ameaça não veio para te matar, mas a ameaça veio para te fortalecer. Olha para alguém que está ao lado assim, ó, pega na mão dele assim e fala: reage. Olha no dedo do olho e fala: reage. Essa ameaça não vai te destruir, porque maior é o que está contigo do que o que está comigo. Pega na mão desse irmão aí. Ele está no quintal, pega na mão disso, vamos. Pega isso. Isso, deixa ninguém sem irmão. Feche teus olhos. Oh, me fala. Uricando rebala sempre combinava. Ele me comando rebala. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Se eu fosse você, olha pra cá, eu começava a guerrear aí do teu lugar. Você notou que debaixo desse temporal, desse dilúvio que está saindo lá fora, o diabo tentou te paralisar no seu psicológico e dizer: não vai não, a chuva está forte demais. E foi o diabo mesmo. Só que você venceu e disse: diabo, antes de você chegar aqui em casa, eu chego lá no meu propósito. Eu vim pregar para alguém que está debaixo de guerra, está debaixo de luta, e a ordem do inferno foi: eu paraliso ela, quebro as estruturas, corto essa árvore. Mas assim como Jó gritou e disse: ao cheiro das águas brotará novos ramos, nova vida. Então, quem veio receber, receba aí renovo, 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 renovo. Agora, você está muito tímido. Eu vou deixar 30 segundos. Faz barulho. Enche esse lugar. Vai de glória. Agora. Eu vou deixar o microfone aqui. 30 segundos. Vai. 30. 29. Aumenta o nível. Aumenta o barulho. Vai. 27. 26. 25. Vai, meu filho.
feridas. Fala assim, não, foi o Espírito, é com Deus, vai. Esse é o dialeto do diabo. Olha pra cá, só você que pode. Coloque a mão no seu coração, né? Isso, eu estou sentindo um tratar de Deus muito grande aqui. Eu estou sentindo, pastor amado, corrente sendo quebrada. Eu ouço barulhos. Eu estou ouvindo barulho de cadeados sendo abertos. Eu ouço barulho de espada desembanhada a fogo nessa noite. Coloque a mão no teu coração na mesma ligação. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, estamos no quinto elo dessa campanha. Diabo, Satanás, tu não tem poder para prender, tu não tem poder para segurar essa bênção. A palavra diz que Daniel orou, colocou no teu coração 21 dias de oração. Eu quero ser profeta de Deus para algumas vidas nessa noite. Não vai durar nem 21 dias, mas é no quinto elo. Eu quero proclamar: Satanás, perca as forças sobre a vida financeira dessa mulher, desse homem agora. Perca as forças na vida sentimental, espiritual desse homem, dessa mulher agora. Eu decreto no mundo espiritual a falência do inferno, a vitória da igreja, em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu, vai. Ser profética para quem crê. Repita o nome do Senhor Jesus. As ameaças de Satanás de matar, de destruir, não vai corromper o meu psicológico, porque o Senhor já colocou sobre a minha cabeça um capacete de salvação. Eu profetizo sobre a minha vida um novo tempo de fartura espiritual, sentimental, financeiro, e aquilo que estava travado nos ares para chegar na minha mão, chega agora. Só quem acredita, aplauda o Senhor, vem forte. Aleluia. Quantos recebem essa palavra, diga glória a Deus. Quantos vão sair daqui com a certeza da vitória, diga aleluia. Olha para cá, irmão. Nessa chuva, nesse tempo, saber quem é de guerra. Meu projeto alvo, são de 10 pessoas que fiquei no monte, quarta-feira. De 10, quantos foram? 2.